Pessoal, antes da gente começar o papo, quero deixar um recadinho. Tá começando o último episódio do Rabiscos de 2025 e como já é tradição por aqui, a gente fecha o ano com a nossa retrospectiva literária, olhando para os livros, para os autores, as autoras, os debates que marcaram a literatura brasileira ao longo desses meses, deste ano. E esse também é um episódio de respiro, porque depois de um ano intenso de conversas, leituras e encontros, a gente, Jéssica e eu, a gente vai tirar algumas semanas de férias para recarregar, organizar as ideias e pensar nos próximos passos. Então, em 2026, o Rabiscos volta com tudo, com novidades, novos formatos, novos convidados e a mesma vontade de seguir olhando com cuidado para a literatura contemporânea e para o que está sendo escrito agora. Obrigado por estarem sempre com a gente, por estarem com a gente ao longo desse ano. Aproveitem a retrospectiva, o episódio com Marcelo Nocelli está muito legal e a gente se encontra em breve. Valeu! Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem? E com você? Como você Tudo, está? tudo ótimo, estamos no último episódio do ano. Quem diria que a gente ia chegar tão longe, hein? A gente chegou muito longe, né? Assim, na vida e no podcast. Quem diria que a gente ia chegar até hoje, né? Na vida, assim. Porque, meu Deus do céu. Estamos entrando para o oitavo ano do Rabiscos 2026. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. A gente quer o quê? Apoio, quer que a galera que tá aí ouvindo a gente curta, indique, dê 5 estrelas, recomende para os amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube, faça todo o protocolo, porque a gente precisa disso também, não é só vir aqui ouvir, tem que apoiar também, tem que alastrar a nossa palavra por Tem aí. que dar moral, né? A gente Tem está que dar essa com moral. 3 episódios no Rabiscos, a gente está fazendo alguns episódios lá, gravando, né, por vídeo também. Então, quem está chegando aqui para ouvir a retrospectiva, que eu sei que muita gente vem saber o que aconteceu da literatura aqui no Rabiscos no ano, dá uma força lá no YouTube mesmo, que tá com 3 episódios bem legais, com o Chico Felice, tá com o Lucas Santos e tá com a Dinha. E em janeiro já vai ter mais um episódio com vídeo. E é isso, a gente vai fazendo um pouco áudio, um pouco vídeo. O nosso público é muito do áudio ainda, né, Gé? A gente está tentando estabelecer esse público, né? Levar esse público para lá, mas é um público bastante do áudio, né? Eu confesso que eu sou muito do áudio, então, assim, gosto, acho que é interessante, né, ter o vídeo, mas eu sou uma pessoa muito do áudio que te permite ir fazendo outras coisas enquanto vai ouvindo ali, né? Então, tô depondo contra mim mesma aqui, mas olha a vantagem, quem tá ouvindo a gente vai poder ver a gente é muito bonito, a gente é muito sensual, a gente tem, sabe, toda essa vantagem que a galera que tá só ouvindo não tem. Então, por favor, Verdade. se inscrevam Quem só no conhece a nossa voz e quer ver nossos rostinhos, é só entrar lá. nossos rostos bonitos, né? Assim, a gente cheio de malemolência ali na sua cozinha. Por favor, vamos vir com a gente, né? Vamos dar essa moral aí no nosso canal também. Hoje aí, o nosso convidado é um convidado que já esteve aqui no Rabiscos, sendo falado muitas vezes, com muitos autores aqui presentes, sendo falado do Clube de Conto, que eu faço parte, que o Rabiscos faz parte. E tá aí hoje nosso querido amigo, editor, escritor, curador literário, agitador cultural, Marcelo Nocelli, finalmente no Rabiscos. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Adoro vocês dois, adoro o Rabiscos, nossa parceria longa do Clube do Conto. Vamos Estou para muito 4 anos. feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos para 4 anos, né, Marcelo? Com o Clube do Conto, é isso, né? 4. Pois é, se eu aguentar, se eu sobreviver à virada de ano, estaremos lá, tá? Tá todo mundo só. A fala que eu mais escuto tô tentando sobreviver. Mas eu queria dizer que eu conheci o Marcelo e ele já virou pra mim no dia que eu conheci ele falou assim: e aí, que hora que você vai abrir esse comitê etílico desse festival? E aí eu conheço o Marcelo pela pessoa que monta e abre comitês etílicos em festivais literários. Nem é como editor de livro, nem como autor de livro, porque ele também tem um livro que ele publicou em 2013 pela própria editora dele. Ele falou que foi o único que ele escreveu, não vai publicar nunca mais, enfim, várias histórias aí.
mas sempre o Marcelo é aquela companhia agradável dos festivais para a gente poder tomar uma, dar uma resenhada. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo, aqui a nossa cozinha do Rabiscos. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Queria Alegria minha. começar nosso papo, então, gente. Queria ouvir de vocês aí como que foi o ano literário, as primeiras impressões aqui no nosso programa. Que vocês, como vocês viram 2025 com a literatura? Vocês viram com bons olhos? Vocês acham que teve alguma mudança de 2024 para cá? Ou alguma pedra fundamental para ter uma literatura mais sólida em 2026? Marcelo, como editor, também pode até começar falando aí para a gente, mas queria ouvir que todo mundo falasse um pouco aí das impressões do ano. Bom, eu sou otimista. Eu sou otimista sempre, né, Tadeu? Então, assim, eu acho que tivemos, pelo menos eu tenho visto bons lançamentos. Acho que eu estou muito feliz, assim, com o meu catálogo 2025. Publiquei 28 livros durante 2025 e estou muito contente, assim, com esses livros que eu publiquei pela Reformatória. Acho que são bons livros. Tem ano que a gente sabe que você equilibra ali o catálogo, também muito como gosto pessoal, né? Então, acho que como gosto pessoal, como editor, eu estou feliz com os livros que saíram este ano pela editora, mas também tenho visto os lançamentos e acompanhado com entusiasmo, apesar da quantidade, né? É muito livro para pouco leitor, mas acho que foi um ano de bastante lançamentos, assim, de bons livros, aparentemente. Eu vou ler agora a maioria deles quando eu saio de férias, que aí eu vou ler por prazer, por estudo também, porque eu passo o ano todo lendo originais, né? Sim, é Viu, o verdade. Marcelo é um bom editor, viu? Porque ele lê os livros, ele conversa, ele conhece, a gente sabe que tem editores aí que fazem muita coisa em toque de caixa. E o Marcelo, todo mundo que publica com você, Marcelo, fala isso, né? Que você é atencioso com o escritor, você é atencioso com a obra também, né, Jé? Sim, sem dúvida, todo mundo elogia muito, né? Quem publica pela Reformatória elogia muito, sobretudo a edição, e acho que é o trabalho do editor mesmo, né? É fazer essa leitura, ter esse olhar crítico, é fazer sugestões, enfim. O trabalho da edição é justamente esse, né? Se não for para ser assim, a gente tem aí só uma gráfica, né? Assim, uma impressora de livros e um projeto de vendas. Mas sobre a sua questão, Tadeu, do ano, eu chego no fim desse ano muito cansada, assim. Eu não sei se isso se deve a um número grande de eventos, o que eu acho muito bom, né? Apesar de pessoalmente cansada, eh, eu acho que é muito bom a gente ter bastante eventos literários. É isso, acho que a gente teve muitos lançamentos, foi difícil acompanhar e dar conta minimamente ali do que estava mais, né, se sobressaindo ou no hype ou tudo mais. Assim como o Marcelo, eu leio muito a trabalho, né, assim, como jurada, como mediadora, como leitora crítica. Então, aquela leitura mais por prazer, mais para descansar a cabeça, acaba ficando em segundo plano. Espero que agora, nesse recesso, eu consiga ler também. Mas, apesar de tudo, é isso. Acho que foi um ano bastante movimentado. Acho que isso aponta para alguns caminhos, assim, para os próximos anos, mas a gente pode ir conversando sobre isso, assim. Eu acho que a gente tem. eh, um número grande de eventos literários, mas eu ainda não sei, por exemplo, mensurar o quanto isso é bom para as editoras, assim, o quanto isso se converte em números positivos para as editoras e o quanto isso se converte em leitores também para os escritores, né? Ou o quanto isso é só para cumprir edital e tudo mais, e acaba não sendo eh, uma, um local onde se cria público, se fomenta, se cria leitores. Então fica aí, joguei aqui para a gente pensar sobre ao longo do episódio, mas conta para a gente também, Tadeu, qual que é a tua visão aqui, a tua impressão sobre a literatura nesse ano. É muito parecida com vocês e eu vejo o Rabiscos também como um grande termômetro, né? A gente já falou isso outras vezes, Jé, e
tem um boom muito grande de escritores e escritoras, e às vezes a gente sente que tem mais escritores e escritoras que leitores, né? E o termômetro disso é a nossa caixa postal, é o nosso e-mail, que semanalmente chegam inúmeros lançamentos, inúmeras sugestões de pauta para a gente divulgar, né? Tem pessoas que até ficam chateadas com a gente, porque às vezes a gente não consegue responder, ou a gente não consegue ler tudo que chega, né? E acontece de às vezes a gente não conseguir ter esse respaldo. Mas o que eu vejo como positivo é que essa pluralidade de eventos, né, alguns eventos mais nichados, outros mais comerciais, de certa forma faz um grande movimento. Porque por mais que a gente viva numa bolha, né, nós três que trabalhamos com literatura, a gente vive numa bolha cercada de escritores, escritoras, editoras, de eventos. Eu sei que quando eu estou conversando com pessoas de fora da literatura e falam de algum livro e comentam de um livro que virou série, ou que comentam, por exemplo, agora recentemente teve o do Walter Ugumãe, que virou um filme. Eu vi muitas pessoas fora da bolha falando, indo atrás do livro, por exemplo, ou as adaptações de teatro, de cinema. Pessoas comprando roteiro, coisa que eu nunca tinha visto. Agora o Kleber Mendonça com Agente Secreto está vendendo roteiro. Eu vi vários amigos fora do mundo da literatura divulgando o livro com o roteiro do filme. Então eu vejo, sim, também como o Marcelo de modo esperançoso e me preocupa um pouco quando a gente conversa com os escritores, com as escritoras e com os editores, de não não virar isso, esse tipo de difusão com leitores e com vendas também, né? Porque o livro precisa ser vendido, precisa ser transitado, né? Eu acho que a gente vem numa crescente de eventos, sem dúvida nenhuma. E já aproveitando um gancho, os movimentos que têm uma curadoria que pensa em uma organização até política, como, por exemplo, a Flipei, que faz um bom trabalho nessa parte de curadoria política, outros que se metem a ser curadores, mas não se aprofundam na humanidade que é o livro e acaba gerando casos de censura, casos vergonhosos também. A gente viu muito esse ano também, né? A gente teve caso até aqui em Poços, teve o caso da mídia lá em São José. Queria ouvir vocês sobre isso também, sobre o papel e esses problemas que a gente teve em 2025 nos eventos. Então, Tadeu, você sabe que, você falando isso dos eventos, da curadoria e tal, eu esse ano fiz bastante eventos, assim, fui para muitos lugares diferentes. Então, eu tive na primeira Bienal de Santos, Bienal, eles chamaram de Bienal, mas é uma feira literária de Santos. Tive agora essa semana no Festival Loba, das meninas ali que propuseram um festival só de literatura escrita por mulheres, e entre outros ao longo do ano, a própria Flip, a Flipei. Flipei, inclusive, para mim, é um dos eventos do ano, mas acho que a gente vai falar isso mais à frente. E o que eu vejo é que, assim, a gente vê os números das pesquisas de leitores e tal, algumas indicam um aumento, outras não. A gente tem um bom número de jovens lendo, e aí, assim, esses jovens, na maioria dos casos, estão lendo livros estrangeiros, sagas, né, fantasia, e nada contra, eu acho que ótimo, tá lendo, tá muito bom, é um caminho, porque também vai chegando em outros livros, mas o que eu vejo é que é difícil, por exemplo, no meu caso, e aí eu falo daqui especificamente, eu só trabalho com literatura brasileira contemporânea. Então é um nicho de leitores muito pequeno, sabe? Entre pessoas que não estão seguindo, acompanhando a literatura contemporânea brasileira, porque a gente tem pessoas muito antenadas, claro. Então você fala do Jefferson Tenório, da Paula Fábio, pessoas que sabem quem são, sabem de alguns livros, mas uma boa parte dos leitores brasileiros, eles não estão acompanhando este nicho, né? Por mais que ele esteja crescendo, cada dia mais são autores surgindo, publicando, com a facilidade de publicação, com tanto de editora que surge a cada dia um monte, né, de editoras pequenas, mas assim, existe ainda um certo preconceito, sabe? Como acontecia lá nos anos 80, 90 com o cinema brasileiro, algumas pessoas que não paravam, não davam atenção e diziam, o cinema nacional é ruim, é mal feito, os diálogos são ruins, os roteiros são ruins, e com a literatura brasileira contemporânea, infelizmente, isso ainda acontece. Eu conheço um monte de gente que fala, não, livro nacional e tal, né? No muito está lendo um clássico nacional, né? Um cânone e tal.
Então, esse trabalho nos eventos, nas feiras, por exemplo, esse final de semana lá no Loba, tinha autoras das mais variadas, muitas jovens, algumas senhoras que escreveram ali seu livrinho de poesia e tal, e que não conheciam a editora. Então, é uma maneira também de eu apresentar, de eu falar da literatura brasileira, contar um pouco do cenário, né? Aí fala das premiações, mostra um livro ou outro, enfim, a todo momento, inclusive na Flip, onde a gente tem um público leitor, naquela semana onde parece que estamos no país e no mundo perfeito, todo mundo é educado e afim de conversar sobre livro e pensa mais ou menos politicamente igual, então ali é um mundo perfeito por uma semana. Ainda assim, ali chegam pessoas na nossa casa lá e na minha banca e falam: Nossa, não conhecia essa editora. Uma editora de 12 anos, né, no mercado. Então é sempre essa oportunidade de apresentar, de falar da literatura brasileira. E aí, assim, nos cursos que eu dou, nas oficinas que eu não me atenho só aos meus livros de catálogo, não. Eu trago todo um panorama aí, desde os anos 90 para cá, o quanto a literatura brasileira contemporânea tem evoluído. Agora, é difícil acompanhar, porque realmente são muitos livros. Mas eu acho que, de alguma maneira, esses eventos todos, além do público que já frequenta, conhece, ele acaba sempre trazendo um ou outro, um amigo que traz alguém e que acaba ali descobrindo alguma coisa, e é nesse passo de formiga mesmo que a gente caminha, né, com a literatura contemporânea brasileira. Marcelo fala uma coisa muito importante aqui que eu acho que vale a gente sublinhar, que é a questão de estar presente nos eventos, assim, e ter essa disposição não só de apresentar o próprio catálogo, mas é isso, de se inserir, de falar sobre o trabalho que vem sendo feito e que é um trabalho de construção diária, né? É um trabalho de todo dia, e é um trabalho braçal, né? Não é um trabalho que se dá pronto, né? Eu sinto que a gente vive num tempo muito de imediatismos, né, de aceleração. Então as pessoas montam uma editora hoje e elas querem um resultado para amanhã, ou publicam um livro hoje, querem um resultado muito imediato, né? Se esse livro não alcança e não galga uma posição muito boa no cenário, ele já é descartado, inclusive pelo próprio autor. Então, acho que tem um trabalho aí que é quase uma guerrilha, né, do cotidiano, assim, que é estar nesses espaços. E a gente sabe como é cansativo estar em festivais, em feiras, né? Assim, começa cedo, termina tarde, é um movimento muito grande, é sempre barulhento, né, é sempre tumultuado. Então, embora seja gostoso, né, eu sou uma apaixonada, mas eu fico dividida entre achar sempre muito legal e achar sempre muito cansativo. Mas acho que é importante esse trabalho, acho que merece atenção, e um olhar para isso, assim, né? Que não só o Marcelo, mas assim, conheço alguns outros editores que também estão nessa frente, né? De fazer esse tipo de trabalho, de estar nos eventos, de estar buscando ali o leitor um a um, assim, né? De estar conquistando esse leitor, de ter essa paciência, de ter essa coragem, de estar ali e ficar apresentando o trabalho, que é um trabalho, né, de mais de uma década, assim. Então, que bom que a gente tem isso me deixa animada. Mas Tadeu falou dos casos de censura, e isso me desanima, porque eu sinto que todo mundo perde quando a gente tem casos de censura, né, ou casos que extrapolam, assim, que se transformam em polêmicas em torno de temas que são sensíveis, como racismo, entre outras coisas. Eu sinto que todo mundo perde. É, e quando tem casos de censura, por exemplo, quando no caso da Mili Lacombe, em São José dos Campos, na festa litero musical de lá, que a festa toda foi cancelada, né? Então todos os autores, todos não, mas muitos autores se retiraram, né? A própria curadoria do evento se retirou. Então eu sinto que a cidade perde, né? Perde esse encontro, perde esse olho no olho, perde essa oportunidade de estar em contato com editores como o Marcelo, estar em contato com outros autores.
O caso da Flipei foi bastante emblemático e problemático ao mesmo tempo, né? Eu acho que acende um alerta muito grande para esse tipo de questão, né? O caso da Mili também, mas acho que o caso da Mili teve um desfecho que todo mundo ali compactuou e teve um desfecho triste porque o festival não aconteceu. No caso da Flipei, o festival aconteceu, mas assim, a que custo, né? Ô, Gé, você podia dar uma pincelada do que aconteceu no pessoal da Flipei? Às vezes a pessoa tá ouvindo aqui. Ah, verdade. O da Millie eu expliquei. Na verdade, eu não expliquei também, né? Vou explicar os dois. No caso da Millie Lacombe, ela era uma das convidadas do festival e ela teve uma fala num podcast que ela fazia uma crítica ao modelo de família nuclear, né? Que é essa família tradicional que a gente conhece, pai, a mãe e filhos. Ela fazia uma crítica em relação a isso por ela ser uma pessoa lésbica. Essa fala foi tirada de contexto e começou a ser veiculada pelo prefeito da cidade, que arbitrariamente retirou a participação dela, cancelou a revelia da curadoria e de quem tinha feito esse convite. E aí, enfim, gerou todo esse movimento. Teve um festival paralelo a esse, que aconteceu no final de semana que esse aconteceria, com outros convidados, enfim, mas, né, sempre um prejuízo, não digo financeiro, mas é, um prejuízo mesmo para os moradores da cidade, para os visitantes, enfim. No caso da Flipei, existia toda uma documentação, um contrato feito antecipadamente com o Teatro Municipal para a Flipei acontecer na Praça das Artes. E 2 dias antes do evento, houve um comunicado que não poderia acontecer, porque teve uma pressão ali, um lobby sionista, porque um dos convidados era o Ilan Pape, que inclusive esteve na Flip, e né, a Flipei foi uma semana depois, então aproveitando essa vinda dele para o Brasil, ele também faria essa fala na Flipei, e aí já tinha tido um problema em Paraty, e esse problema, né, se amplificou para São Paulo, e aí o festival foi cancelado, né, era um festival que tinha muito essa preocupação com essa causa palestina, né, isso era um tema central, e aí o festival foi remontado, faltando 48 horas para acontecer. A gente recebeu a notícia no domingo e o festival começaria na quarta, então ele tinha que estar pronto na terça, e aí ele migrou para o Galpão das Artes. Também nesse caso tem um prejuízo que ele vem dessa reconfiguração que deu certo, mas assim. Perde-se muito em termos de infraestrutura, em termos de acessibilidade, tinha todo um projeto montado, fora o desgaste, o estresse e o dinheiro que se perde, né, que poderia ser usado para ter um festival mais confortável, inclusive para o público, e se perde nesse sentido. Então, eu acho que é muito preocupante quando esse tipo de coisa acontece, né? E a gente fala bastante sobre censura aqui, e não são raros os casos, e a sensação que eu tenho desde que a gente começou o podcast lá em 2018 para agora, em 2025, esse número de casos vem numa crescente, vem aumentando, o que é muito preocupante, né? Então fica aí essa reflexão desse ano para a galera que está ouvindo a gente. Falei demais, falei aqui, engatei uma primeira e fui, desculpa, gente. Mas, queridos, tem um detalhe, Jéssica, que eu preciso dizer, assim, eu já estive na Flipei em Paraty, aqui foi a primeira vez que eu participei mesmo com os livros expondo, assim. E é claro que isso tudo é muito preocupante, muito triste, mas por outro lado, o que eu queria dizer, e aí coloco como um dos grandes destaques do ano, primeiro porque a programação foi excelente, mas segundo também porque com isso tudo, as pessoas se engajaram com a Flipei, assim. Então, pessoas tanto do meio literário quanto outras pessoas de outros nichos, assim, que souberam do ocorrido, sobretudo do mundo das artes, da cultura, então engajaram numa campanha de divulgar o evento, de chegar lá, de comprar livro, e aí é claro que o galpão ele é muito reduzido perto do espaço que tinha sido planejado inicialmente, mas ao mesmo tempo, assim, a gente estava ali com as bancas de livro e vendo as mesas de bate-papo e vendo os shows à noite e vendendo o livro ali tudo junto, e aquilo criou uma atmosfera e eu achei sensacional. E por sinal, assim, com todos os editores que eu falei, todo mundo ficou muito feliz, vendeu muito bem. Eu mesmo vendi bem mais do que eu
esperava, do que eu projetava vender. E aí é justamente isso, toda essa mancada, vou chamar assim, essa censura por parte da prefeitura, fez com que as pessoas se engajassem mesmo e chegassem lá. Então ficou muito cheio, muito movimentado. As pessoas acho que também nessa ânsia de se engajar mesmo e de colaborar, então chegava, comprava livro em várias bancas, fez a coisa acontecer, e aí isso tudo foi muito bonito e muito integrado ali. Então, por isso eu digo que é um destaque, assim, para mim do ano, a Flipei. É isso, eu concordo. Eu acho que teve sim um engajamento muito grande diante da censura, né? As pessoas se sentiram muito atacadas com essa censura e a forma como isso decorreu, então todo mundo quis apoiar. A gente recebeu muito relato, assim, muitas pessoas que falaram: eu não viria, mas eu fiz questão, eu vim de outra cidade e eu tô saindo com a sacola cheia, tal. Então, realmente, foi um evento muito bom, inclusive para os editores, né? Que ali naquele espaço é sempre difícil, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Já tinha trabalhado em outros eventos ali que tinha sido ruim de público, assim, ruim de venda. E no caso da Flipei foi o contrário, né? Embora seja um local que está um pouco distante de metrô, por exemplo, enfim, né? Não é um local tão acessível quanto seria a Praça das Artes, mas acabou rolando, né? Então é isso, o local abraçou o evento e o entorno ali também, né? Então teve o Café Colombiano ali em frente que também cedeu espaço, foi uma parceria massa. E é isso, acho que as pessoas ficam muito mexidas quando esse tipo de coisa acontece, né? Em São José dos Campos também aconteceu isso, o pessoal fez um festival improvisado no mesmo final de semana que aconteceria, muitos autores fizeram questão de ir e tudo mais, então foi massa olhando por esse lado. Mas é ruim porque causa um desgaste, né? Assim, causa toda uma ruptura ali que às vezes não é todo mundo que tem a condição de se reerguer em 48 horas, né? Assim, então também tirar o chapéu aí para quem tava nessa linha de frente da Flipei e conseguiu se reorganizar para botar o evento em pé. Mas é isso. Em relação até a censura que houve em São José dos Campos, o prefeito até se manifestou, né, falando, é isso mesmo, aqui é gente do bem, não sei o que. Depois o prefeito foi pego com um escândalo moral, né, não sei o que era direito, mas o que e não para falar especificadamente disso, mas para mostrar que pessoas de fora do mundo da literatura, que não entendem o conceito e que querem usar de um evento cultural para se promover politicamente ou para colocar valores goela abaixo, também como foi o caso da censura na Flipei, perderam também, porque por mais que eles falem para convertidos das bolhas deles, teve uma resposta muito maior, né? Você lá em São José dos Campos, você cancelou o evento. E tinha gente que estava com escola programado para ir, estava com palestras infantis acontecendo, ia acontecer. Então, quando você tem uma resposta que mexe também com o povo que não está na bolha, eu acho muito válido, né? E geralmente essas censuras, essas imposições, vêm das pessoas quererem silenciar um grupo cultural que faticamente liga-se sempre a um grupo político, porque as pessoas que estão mais ligadas à cultura têm um posicionamento mais progressista, e ao mesmo tempo com pessoas que não têm muita noção do que falar, de como agir, né? Porque acha que vai ser só pessoas descabeçadas que não estão preparadas para o embate, né? Quem trabalha com cultura está preparado para o embate o tempo todo, está preparado com as adversidades o tempo todo. É diferente de outros grupos políticos, que quando você dá um tapa, baixa a cabeça e baixa a bola. A Flipei foi um caso disso, a Miri com os escritores foi um caso disso, né? A própria Flipostos, que teve um caso de racismo aqui, de uma menina que foi completamente racista e foi completamente perdida, caiu de paraquedas num evento literário, gerou uma repercussão muito grande com tudo isso, no sentido de posicionamentos muito fortes da imprensa, posicionamentos muito fortes das pessoas que não deixaram ninguém ficar passando muito pano, apesar de ter tido muita passação de pano. Então, eu acho que é um destaque também, né? A já comentou também do racismo que teve com a Lília Guerra, né, na Flip.
Eu não lembro direito como é que foi, já, mas o dela foi em relação ao hotel que ela Ela ficou foi, hospedada. foi em relação ao hotel. Ela foi acusada de ter furtado um lençol e uma toalha, algo assim, do hotel. E a produção do evento ligou para ela perguntando se ela realmente tinha furtado, porque eles iriam pagar caso isso tivesse acontecido. Ou seja, ela foi duplamente acusada. E a Lilian é uma autora negra, né? Então, assim, enfim, uma situação extremamente delicada e extremamente triste, né? E que também teve muita repercussão, mas é isso, né? E aí acho que isso joga a gente num outro lugar que é se perguntar e aí assim, aí depois que, né, o caso acontece, aí todo mundo é leitor, todo mundo quer recomendar a obra, todo mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, enfim. Toda aquela questão, mas eu fico, né, me perguntando quando isso acontece, tipo assim, se precisa exatamente disso acontecer, né, para que a gente olhe também para os escritores, para que a gente valorize, enfim, para que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso. E uma outra questão que acho que isso levanta é até quando, né, que isso vai ficar acontecendo e a gente vai fingir que não, a gente vai seguir compactuando com os eventos, né? Então a gente vai seguir querendo participar da Flip, a gente vai seguir querendo participar de outros eventos que são igualmente problemáticos nesse sentido, sem se colocar, né? Sem dizer, olha, não participa porque aconteceu tal caso, né? Então, isso me entristece muito, assim, ver a recorrência disso, ver como isso segue acontecendo e a gente segue compactuando. Isso me deixa chateada, assim. Acho que era um ponto que eu queria falar, porque também tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de situação, assim, né? N- com muita frequência a gente vê casos de racismo acontecendo em festivais, em eventos, em escolas, outros tipos de censura, né? Censura de obras, entre outras coisas, e é isso me entristece bastante. Acho que eu queria comentar isso. Hoje eu tô muito do desabafo. Ah, mas eu acho que vale o registro, sim, porque a retrospectiva é para isso também, né? É para fazer a gente pensar a literatura como um mote de mudança, eu acho que sobretudo, né? Mudança individual, mudança coletiva e mudança de perspectiva, até porque o ano que vem vai ser um ano difícil, né, gente? O ano que vem vai ser um ano de eleição, um ano de IA, como nunca vai ser usado antes. Se a fake news já era como era, imagina o ano que vem, né? Mas só virando um pouquinho a página aqui, eu queria falar um pouco de que vocês acham, assim, agora falando de autores e autores mesmo, de destaque para vocês, livros que vocês acham que merece ser falado, que merece leitores que não foi tão falado, é, algum destaque que surgiu aí diferente, o que vocês têm a dizer aí para o ouvinte nosso que tá falando, que tá chegando aqui, falando o que eu vou ler ainda de 2025? Eu acho que, assim, tem 3 autores que lançaram um livro esse ano e que para mim já são destaques só porque estão lançando o livro e que são autores referências, assim, na atual, né, na literatura atual, na literatura contemporânea. Eu acho que a Adélia Prado, Jardim das Oliveiras, então é um destaque. O Visita ao Pai, do Cristóvão Teza, e o Dança dos Enganos, do Milton Ratum, são 3 autores assim que quando lançam um livro, eles estão ali no alto patamar daquilo que é a nossa filhinha aqui da literatura brasileira contemporânea. E para mim, assim, são 3 grandes autores, são referências. Mas eu acho que a gente teve, assim, eu ouço, né, muitos elogios, por exemplo, Giovanna Madalosso lançou o Batida Sol, um livro novo, eu adoro ela, acho ela sensacional, gosto muito dela, da pessoa física e da escritora. Acho que os livros dela, os anteriores, eu não li esse ainda. Tem muito humor, assim, tem uma coisa meio Reinaldo Moraes, mas Reinaldo Moraes tem muito a coisa do tiozão, né, de 70 e poucos anos, então você vai encontrar umas piadas ali que talvez hoje em dia não cabe mais e tal, mas eu sei que ele é uma referência, assim, para Giovanna. Eu sempre gosto do bom humor dela, não sei como está esse livro, mas acho que é um destaque e acho que é um livro para a gente
ficar de olho, assim, né? Tem algumas outras coisas aí, eu acho que tem um livro novo do Marcelo Labs, que eu não lembro o nome agora, mas é um cara também que, assim, tá sempre ali na cabeça das premiações, são livros muito elogiados, então, pessoas que quando lançam um livro, a gente tem que olhar com alguma atenção, né? Tem o da Marilene Filinto, que saiu pela Ubu, que também está muito elogiado, mas eu acho que o grande livro brasileiro, assim, de destaque, que pegou leitores de todos os segmentos, né? É uma não ficção, assim, para mim, o grande livro do ano da literatura brasileira é uma não ficção e um assunto bem relevante que vai linkar, inclusive, com outras questões da sociedade, que é o Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, né? É um livro que está aí entre os mais vendidos e que traz, assim, explica muito da nossa sociedade atual, né? Essa veneração pela riqueza, pelas elites e o quanto isso é prejudicial, né, para um país tão desigual quanto o nosso, quanto isso gera dificuldade, o quanto isso atrapalha o avanço do país. Então, para mim, esse é o grande livro do ano, assim. É uma não ficção, mas eu acho que... E o pior é que eu não sei se todos os brasileiros que lerem vão entender aquilo como eu entendo, ou ao contrário. Vou falar, então é isso mesmo que eu preciso fazer para ficar rico, porque tem gente que acredita nisso, de que ainda é possível ficar rico se você não for o dono do Banco Master ou coisa parecida. Eu acho que alguns não entenderão, mas concordo com o Marcelo. Eu acho que o grande livro do ano é o do Michel É Alcoforado. verdade. Todo lugar tá O- pedindo, né? Todo lugar. Sim, e ele criou uma demanda para o livro, né? Eu acho que pensando no marketing, assim, ele fez um podcast antes que era É Tudo Culpa da Cultura, e acho que é isso. O podcast foi escalonando, ele foi participando de outras coisas, e aí quando o livro sai, todo mundo quer ler esse livro. É um livro que na estreia, assim, na primeira semana ele já tinha vendido 16 mil exemplares. Então ele já estreia como um best-seller, né? Eu acho isso um fenômeno editorial, inclusive por ser um livro de não ficção, né? A gente vê isso acontecer, por exemplo, hoje com o Itamar, com a própria Giovanna, né? Mas que são livros de ficção. Mas de não ficção é raro. E eu gostei muito, assim, do livro. Eu acho a figura do Michel muito interessante, né? Eu gosto muito de ouvir o podcast dele e as entrevistas dele. Então, acho que é o grande destaque do ano, assim, da literatura brasileira. E acho que fica, que é isso, que é uma pesquisa, né? Foi a pesquisa dele de doutorado, se eu não estou enganada. Então, é um livro que exigiu bastante aí e, né, que exigiu ele mergulhar de fato nessa pesquisa. Ele conta isso no livro e conta também no podcast. E eu achei um trabalho muito legal, assim, um trabalho né, do campo da antropologia muito interessante, que é um assunto que permeia o nosso dia a dia, mas nem sempre a gente está muito ligado ou está discutindo isso exatamente, não só a coisa da riqueza e tudo mais, mas, né, a coisa é, enfim, da antropologia mesmo. Então, eu gostei bastante para você, Tadeu. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um alto jabá aqui também das pessoas que passaram no Rabiscos, né? O Rabiscos acaba sendo um lugar documental da literatura contemporânea, né? A gente criou também o podcast justamente com aquela problemática que o Marcelo apresentou, né? Das pessoas virarem um pouco as costas para a literatura contemporânea, apesar da gente saber que grande parte do nosso público é um público também que escreve, né? São escritores e escritoras, a gente sabe disso, mas a gente tem uma preocupação aqui com o Rabiscos em ouvir todo lugar, né? A gente nem é os mais ouvidos no Sudeste, assim, em segundo lugar é o Nordeste que ouve a gente, então a gente sabe que a gente chega em muitos lugares e a gente preocupa em conseguir falar com todo mundo, né? Apesar de que como eu disse no começo, apesar de não conseguir falar com todo mundo, porque é muita gente, a demanda é muito alta, quem a gente consegue falar, primeiro é porque eu e a Jéssica a gente quer, né? A gente tem essa vaidade porque a gente consegue ter isso, a gente quer falar com as pessoas que a gente consegue
chegar e gosta do livro, e gosta da pessoa, e gosta do trabalho, da obra, né? Eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui, mas no começo do ano a gente recebeu o Pedro Vinícius, que é um menino super talentoso no desenho, né? Ele faz literatura e desenho em charges. O Rafa Zincone, que fez um trabalho bonito sobre a Tropicália. O Fred de Giacomo, que fez um livro muito legal, o Gambé. A Andressa Marques, que falou sobre um colega de editora minha aqui, da editora nossa, sobre Brasília, as construções lá, também fez uma reflexão sobre o racismo. A Adelaide Ivanova, que veio com um livro lindo chamado Asma, também para a editora nossa. A Antônia Minchoni, que é uma escritora pititinha de 9 anos, que publicou um livro de poesia com o Daniel Minchoni editando, né, a Selo do Burro. A gente recebeu a Ellen Caliche, a Jomi Stinghetti. A gente recebeu a Ana Vitória Almeida, que é uma roteirista. A Dania Reis, que está super bombada na rede também. O Vitor Miranda. A gente recebeu a Noemi Jaffe, que é uma querida. E todo mundo que escreve também já passou um pouco aí pelas suas obras. O Thiago Rogério, que é do Projeto Quirino, que tem um livro muito legal, Brasil, versão afrocentrada. A gente falou com a Renata Magliano, que é uma médica, poeta. Falamos com o Walter Hugo Mãe também, que tem um papo muito bacana com a gente. Falamos na Flima, fizemos a cobertura da Flima, da Feira Literária da Mantiqueira. Falamos com os curadores, a Dia Bárbara Nobre, a Isabela Cristo, que ganhou o prêmio Caminhos com o livro Mãezinha. A gente recebeu o Evandro Cruz Silva, que também é um livro sobre o racismo, com o livro Embranquecimento maravilhoso. A Paula Feb, que lançou o livro Vermelho pela Dark Side, que é um livro muito bacana, lindíssimo, inclusive. Tamires Coutinho, o Ian Fraser, a Ana Lima veio falar da Flip, o Bruno Fontes, o Marcelo Semer, que é um desembargador super progressista também, escreve ficção lindamente. O Lucas Macabé, que foi ao vivo, né, Gé? A gente fez alguns episódios ao vivo na praça, não podemos esquecer disso. A Matheus Baldi lançou um livro de contos. O Gustavo Machado, que lançou um livro pela editoria da editora da Ria Livraria, um livro maravilhoso. O Chico Felice e a Bia Trevisan, que a gente falou aqui, também foi na praça. O Paulo Scott, que lançou um livro maravilhoso. A Suzy Soares, aí os vencedores do Sesc, do Prêmio Sesc, o Marcos Grosa, o Abásio, o Leonardo Piana. Recebemos o Moacir Fio, a Deise Serena, o Lucas Santos, a Giovana Madalosso. Está chegando no final. A Madu Costa e a Ana Paula Cirino, que fez o lançamento aí de um livro infanto-juvenil. A Mila Nascimento, que é uma médica e escreve sobre violência doméstica através da poesia. E a Dinha, que fala sobre terror na infância e fala também sobre como que foram as relações que ela mesma experimentou na infância. Eu acho que é um bom retrato, né, Gé? O que a gente ouviu esse ano foram nomes muito legais, né? Sim, sem dúvida. E é isso, acho que é um recorte, né, assim, do que tem sido produzido, né, e a gente tenta dar conta disso e muita gente fica de fora, muita gente que a gente quer falar e a gente vai deixando e fala, não, depois a gente grava, a gente vai gravar e tal. E, né, enfim, e é isso, a gente não dá conta, é um episódio por semana e é muita coisa, né? Porque não é só isso, a gente tem várias outras demandas, né, para conseguir viver, né, enfim, de trabalho e tudo mais, mas é isso, eu fico muito feliz de ver que a gente tem conseguido fazer esse recorte, né? Que o podcast é um documento do que rola, né? Na literatura, é, do que está sendo produzido, do que está sendo lido, né? A gente tem o quadro na sua estante com as indicações, então sempre tem isso também, né? O que as pessoas estão lendo, o que tem perpassado aí, e aí acho que isso aponta caminhos, né? Se a gente fizer uma retrospectiva dos últimos 8 anos, a gente vai ver como muita coisa mudou, inclusive os hábitos, as indicações, os números aqui, né, assim, de pessoas que vêm de outros estados, né, questões étnicas, enfim, várias outras questões, como a gente tem conseguido também abarcar isso que me deixa bastante feliz. Então, que bom que a gente
segue fazendo o podcast, assim, isso me deixa animada saber que a gente tem esse espaço, e acho que anima também os escritores e editores, apesar da gente não dar conta de tudo, é, como é bom ter o espaço ainda assim, né? Queria virar a página agora e começar falando com o Marcelo para a gente dar uma pincelada nos prêmios, né? Antes da gente falar, né, dos livros, né, dos principais prêmios do Brasil, ouvi de você, Marcelo, o que que você pensa sobre os prêmios? Como que você viu as premiações de 2025, os nomes que surgiram aí? Então, Tadeu, eu assim, acompanho os prêmios eu vejo, assim, muitas coisas a respeito, né? Por exemplo, os autores que estão mais iniciantes, assim, às vezes reclamam muito, porque os prêmios, isso, aquilo. Primeiro que, assim, são muitos livros, né? As premiações não abarcam, assim, não dá para ler tudo, assim. Eu acho que os prêmios têm características diferentes, e a gente pode reconhecê-las assim ao longo do tempo. Eu já tive em júri, eu estou sempre concorrendo com livros da editora. Então, os prêmios têm características diferentes, têm formas de julgamento diferentes, e tudo isso vai interferir. Por outro lado, sempre que você tem um jurado, é uma pessoa lendo. E eu sempre digo que o gosto pessoal de qualquer um vai contar. Seja ele um grande acadêmico intelectual, master foda da literatura, seja um leitor comum, o seu gosto pessoal vai estar ali meio que dando um norte, vai ser um quesito importante para compor a sua avaliação de um livro, né? Mas eu gosto, vejo os prêmios com bons olhos, porque primeiro que os prêmios normalmente são para livros publicados no ano anterior. Normalmente, a maioria desses grandes prêmios divulga uma lista de finalistas, 10 no caso do Jabuti, no caso de São Paulo, com várias categorias. No Oceano, a primeira lista de 100 finalistas são 50. E tudo isso é uma maneira também de divulgar e de trazer esses livros para os leitores, né? Então, normalmente são livros do ano anterior, que se está numa lista de finalista é bacana, é legal, vai gerar alguma repercussão, vai ter gente falando nos podcasts de literatura, na, na, na imprensa que fala sobre literatura. E aí, é claro, é sempre legal para o autor, eu acho que é ali um ponto positivo para o currículo. Não é isso que define um bom livro, e um bom exemplo disso, por exemplo, é o livro da Carla Madeira, né, que é um livro de 2014, e chegou Tudo é Rio, e lá assim, saiu por uma editora pequena, nem foi escrito em prêmios. Imagina quantos livros não são escritos em premiações, sobretudo o Jabuti, que é caríssimo para se escrever, né? Então, 2014 passou, o livro saiu ali, teve uma outra tiragem, 300 exemplares, 100 exemplares, e de repente em 2018, por algo que ninguém sabe explicar direito, o livro voltou a aparecer, caiu no gosto popular, virou aí um dos best-sellers brasileiros, e é um livro que nunca ganhou um prêmio, né? Ele passou ali da fase dele de premiação e não estava. Mas eu gosto, assim, dos prêmios, vejo com bons olhos, acho legal, acho que divulga os livros, acho importante, acho legal quando o autor hoje ganha o Prêmio São Paulo e ganha 200 mil. É tão difícil o autor conseguir ganhar dinheiro com a sua literatura, então é pena que é um só, né? Mas quando ganha, assim, é uma alegria. Então, eu sou um entusiasta das premiações, apoio algumas, o Prêmio Caio Fernando Abreu, junto com o Festival Mix Literário, o Prêmio Maranhão de Poesia, só para livro de poesia, vejo com bons olhos. E aí, quanto a resultados, é claro que, assim, se pegar nós três aqui, eu, Tadeu e Jéssica, fomos analisar cada um dos vencedores, é possível que entre nós a gente não concorde, discorde em algumas questões, e a premiação é assim mesmo, né? É por aí. E você, Jé, como você vê os prêmios esse ano? Ó, com esse aspecto eu concordo super com o Marcelo, assim, eu acho que a gente, inclusive, precisava ter mais prêmios,
porque eu acho que são excelentes oportunidades, assim, para os autores, né? São excelentes vitrines, inclusive. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história da Giovanna Vieira, porque ela inscreveu o livro dela, O Virgínia Mordida, no prêmio Kindle. Ela não ganhou o prêmio, no ano que ela concorreu. Quem ganhou foi a Vanessa Passos, mas o júri gostou do livro dela. E as pessoas que estavam no júri foram atrás de quem era a autora para poder indicar para a editora. E aí foi a Socorro Racioli que indicou para a Companhia das Letras. E aí ela publicou, e é um livro que tem feito aí um sucesso, assim, um barulho, né? Não é uma Carla Madeira, porque ninguém sabe o que aconteceu com esse feito aí, né? Da Carla Madeira de fato, mas é um livro que tem sido bem comentado, bem vendido e tudo mais, e foi via um prêmio que ela não esperava, um prêmio que ela não ganhou, inclusive, né? Então eu acho que essa história ilustra bem, assim, a questão dos prêmios e como eles podem ser importantes, assim. E eu acho legal, né? Depois que eu comecei a ser jurada de prêmio, assim, com mais frequência, eu comecei a prestar mais atenção. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, né? Como os prêmios podem ser essas oportunidades para os autores, e como é uma oportunidade também para a gente que está sendo jurada de conhecer o que está sendo escrito, assim, e como isso reflete também o momento que a gente vive, como vem muita coisa, assim, de acordo com o momento. E claro que varia de acordo com o prêmio também e tudo mais, né? Cada prêmio vai ter um recorte ali, e esses recortes vão determinar o que está sendo inscrito, sobretudo quando é para publicação, né? Quando é um prêmio para originais e tudo mais. Mas eu fico atenta a isso. Agora, sobre os resultados, eu só tinha uma pergunta para fazer em relação ao Jabuti, que esse ano nenhuma mulher concorreu, porque nem ganhou, né? Então eu fiquei com essa dúvida, assim, eu fiquei um pouco. O romance literário finalista não tinha nenhuma mulher, né? E aí eu falei, né, não teve, elas não se inscreveram, o que que aconteceu com esse prêmio esse ano? Mas eu ia deixar só essa crítica, só para a gente dar uma pimentada, mas pode falar o que que você acha Mas é também. verdade, é isso que você está falando, porque, por exemplo, Jabuti, o livro do ano foi para o Rui Castro, o livro O Ouvidor do Brasil, 99 vezes Tom Jobim, pela companhia. Romance literário foi o Tony Bellotto, Vento em Setembro, pela companhia. Poesia Armando Freitas Filho, livro Respiro, pela companhia. Contos Elimário Cardoso, o livro Dores em Salva, pela Patois. Literatura infantil, Daniel Munduruku e Marilda Castanha. Aparece uma mulher na literatura infantil. Eu destaquei alguns só, não falei tudo porque o Jabuti é muito grande, né? E a literatura juvenil, André Condo e Alessandro Fonseca, com o livro O Silêncio de Kazuki, da editora SESI. Ou seja, né, os principais prêmios aí, todos eles ficam na mão dos homens, né? Isso é uma coisa curiosa, porque as mulheres estão escrevendo mais, né? E tem mais leitoras também. E aí tem um problema das editoras também, né? Você vê esses primeiros que eu falei todos pela companhia, né? A gente tem esse embate, essa discussão de sempre, né? Se a maioria dos escritores estão publicando em editoras independentes, por que que eles não aparecem também, né? Por que que eles não estão nunca em voga assim, né? Eu acho que, né, enfim, fica essa questão aí do Jabuti desse ano, né? O ano passado também eu fiquei muito brava, porque ganhou um livro falando sobre a França, né? Sobre Paris, e eu falei, nossa, o Brasil em chamas, assim, tipo, literalmente, né? Aí teve um leitor que mandou uma mensagem pra gente, né? Criticando. Sim, e aí eu falei, tipo, né, o que que tá acontecendo, né? Mas enfim, o que eu queria dizer, na verdade, nem era sobre isso, mas o Marcelo citou logo no começo o Festival Loba. E o Festival Loba teve um prêmio também, né? Que foi o Prêmio Loba, e é um festival só de literatura feita por mulheres. E um prêmio que premia só livros escritos por mulheres em diferentes categorias. Eu fui jurada da categoria de não ficção, e eu li muita coisa legal, assim. Então, fiquei muito feliz, assim, em ser jurada desse prêmio, e muito entusiasmada com as coisas que eu li. Então, acho que
é uma coisa também para a gente olhar, né, assim, no, por um outro viés, né? Enquanto a gente tem prêmios muito consolidados, assim como o Jabuti, que não estão prezando por isso, a gente tem outros prêmios que são menores e que estão olhando para isso e que estão fazendo esse recorte, e que são igualmente importantes, né? E também isso, né, diz respeito a festivais, a feiras literárias, a outros eventos, né, a editoras menores, independentes. Então, enquanto a gente tem o mainstream, a gente tem todo um outro mercado acontecendo, e que às vezes não está sendo olhado, né? Às vezes a gente fixa muito naquilo que está no mainstream e não olha para as outras coisas que estão acontecendo. E às vezes as outras coisas que estão acontecendo são até mais interessantes, né? Assim, dialogam mais e tem mais a ver com a gente. Então, também acho que é importante Bacana. destacar isso e essas iniciativas, né? A gente tem os prêmios grandes, mas é importante isso mesmo. Pode falar, Marcelo. E tem uma coisa, Tadeu, que é bem legal. Por exemplo, eu falei do prêmio Caio Fernando Abreu, né, que a gente faz junto com o Mix Literário. E aí o prêmio Caio Fernando Abreu é para obras inéditas, né? Esse tipo de premiação que a Jéssica estava falando para originais que não foram publicados. E aí é interessante porque eu fico acompanhando e a premiação ganha ali um troféu e a publicação pela Reformatório. Nos primeiros ainda ganhava também uma grana, mas a gente só perde apoio e a gente tem feito eu a ler por conta própria mesmo. Mas o prêmio, então, hoje é o troféu, a publicação pela Reformatório. Anunciam-se 10 finalistas, né? E aí depois um desses é o vencedor. E aí é curioso, Tadeu, Jéssica, que eu tenho acompanhado nos últimos 3 anos, todos os 10 finalistas que apareceram, figuraram na lista de finalistas, acabaram sendo publicados por outras editoras que ficam de olho nos prêmios e os chamaram para publicar. Então já tem 3 anos que isso está acontecendo, todos os finalistas têm sido publicados. Daí isso me deu ainda, além de mais alegria, mais essa ideia de que o prêmio é importante para promover a publicação, né? A mesma coisa acontece no Prêmio Maranhão que a gente faz de poesia. Poesia, um prêmio só para poesia. Aí a gente anuncia um vencedor e às vezes dá 1 a 3 menções honrosas. Sempre que a gente concede as menções honrosas, esses autores são chamados por outras editoras pequenas para publicar. Então isso é muito legal, assim. E o Loba também tinha essa questão de autoras inéditas, então eu fico de olho ali nesses resultados. Agora, Jabuti, né, gente? Jabuti, assim, é a elite intelectual do Brasil promovendo um prêmio, uma forma de julgamento que eu discordo completamente, acho horrível. Por outro lado, então aí, assim, a gente não teve realmente a presença de mulher e não tem tido nas últimas premiações. Por outro lado, o Oceanos acaba de premiar 2 mulheres, 2 brasileiras, né? E é um prêmio dificílimo, porque você tem muitos inscritos, você tem 7, 8 países concorrendo. E era 13 mil dele, ó. Mais de 3 mil livros esse ano. Sim, e esse ano. Não, e assim, é difícil porque na prosa, por exemplo, entra tudo ali: romance, conto, crônica, ensaio, né? Não tem uma categoria para cada um. Então é um prêmio difícil de ganhar. E a gente teve ali 2 brasileiras que venceram, tanto na prosa quanto na poesia. E o Ressuscitar Mamute está até aqui na minha mão, da Silvana Travana, que é da Silvana Tavano, que é uma figura extraordinária, uma grande incentivadora das publicações. Ela é a campeã de orelhas da editora Reformatório. Muitos alunos dela eu publiquei. Então, quando eu vi que ela ganhou com um livro que tem um experimento de linguagem, eu sei, um livro para mim interessantíssimo. Se você me perguntar se está entre os meus livros preferidos como leitor no ano, eu diria que não. Mas tecnicamente ele é muito bem feito e eu, como editor, tenho que olhar para isso. Eu sempre digo que eu, às vezes, publico livros dos quais eu não seria leitor, dos quais talvez eu não compraria, mas eu reconheço que, tecnicamente, aquele livro tem muito potencial. Foi, por exemplo, o caso do 8 do 7, né, da Cristina Judá, quando eu publiquei. Então é isso, assim, mas
as premiações têm muito disso, assim, ainda sou um defensor, não porque a editora já ganhou 2 vezes, mas sou um defensor do sistema do Prêmio São Paulo, onde os jurados se encontram e discutem seus pontos de vista e defendem ideias de por que ele acha que um livro tinha que ganhar ou não, né? Que é muito diferente do sistema do Jabuti, que são 3 pessoas completamente diferentes, cada um na sua casa, dando nota como se fosse ali os desfiles de escola de samba. Harmonia, 9,8. E aí gera um esquema bem esquisito. Muito bom. Olha, diante disso tudo que a gente está dizendo, fica para mim a sensação de que quem está ultrapassado é o Prêmio Jabuti. Quem está em dissonância com o restante do que tem acontecido é o Prêmio Jabuti, porque todos os outros prêmios que a gente mencionou aqui fazem muito sentido, mas aí a gente olha para o Prêmio Jabuti e parece que é o único aí dessa elite cultural que está fora do prumo aí. Fica essa reflexão minha aqui, né? Falando por mim aqui. Fazendo um gancho com o Jabuti, que deixou a gente sonhar, né? Porque alguns nomes muito legais estavam finalistas do Prêmio Jabuti. A Laísa Araruna de Aquino, que é uma queridíssima, super talentosa, ela foi finalista com um livro de contos, nós que nos amávamos tanto. Ela é muito talentosa, já esteve aqui no Rabiscos. A Manuela Valadares foi finalista também na Poesia Estreante, que o livro dela é muito bom, saiu pela Patois. Ninguém Morreu Naquele Outono. O Marcelino, com Escalavra, que é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Marcelino, que é um talento. Aí o Jabuti deixou a gente sonhar um pouquinho com os finalistas, mas na hora da premiação cortou o nosso. O ano é assim, eu já nem sonho mais, porque é isso. Como é que ele chama? O livro de entretenimento, que é da Patois, inclusive, As Fronteiras de Oline, ganhou do Rafael Montes. Eu não acreditei que fosse possível. Verdade mesmo. É verdade, é verdade. O que também, assim, é isso, né? Tem aí algumas surpresas, né? Sempre nos prêmios. Muito bom. É isso. Então, a gente falou do Oceano, eu acho que vale a gente dar uma pincelada no Prêmio São Paulo também, que é a Mari Carrara, Mariana Solomon Carrara. Quem tá ouvindo a gente não leu a Mari, vale muito a pena. Ela é bicampeã aí do Prêmio São Paulo. Segunda vez que ela leva. Esse ano foi com o livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que saiu pela Todavia. E o melhor romance de estreia saiu por Marcílio França Castro, com o livro O Último dos Copistas, da Companhia das Letras. A Mari, eu acho que merece um destaque aqui na nossa retrospectiva. Ela já veio no Rabiscos participar do projeto da leitura de cartas, né, já? A gente precisa trazer a Mari aqui para falar com a gente, né? Sim, a gente precisa muito. É que ela tá com uma agenda, né, assim, super pois é. corrida. Esse ano a gente leu, inclusive, um livro dela no Clube do Meu Corpo Sou Eu, e a gente convidou, mas ela tava com a agenda muito corrida, ainda mais agora, né, porque ela é muito premiada, enfim. Mas gosto bastante do trabalho dela e isso, enfim, espero que essa premiação abra mais portas e tudo mais. Mas gostaria que ela viesse. Mari, se isso chegar para você, vem participar com a gente. Eu já falei com ela falou que topa vir, sim. É questão só da gente sentar e arrumar aí a Avisar, né? nossa data. E aí, Gé, a gente recebeu aqui no Rabiscos também, lá atrás, um pedido acho que foi a André que mandou mensagem, falando para a gente comentar o Nobel de Literatura, né? E a gente não leu, né? Eu e você, não sei se o Marcelo leu, Não li. mas é um escritor húngaro, né? Vamos dar essa pincelada aqui. Você conhece o Marcelo? O Laszlo Krasznahorkai? Você leu o nosso Nobel de Literatura desse ano? Eu sou sempre muito atrasado com a literatura estrangeira, sabe? Eu me dedico muito à literatura brasileira. Então, eu não li. O mais perto do Nobel que eu li este ano é o Milton Raton, que só entrava só com letras brasileiras. Lá na academia, não sei se eles sabiam disso. Ele estava cogitadíssimo, né? O nosso Lorde Amazônico, que é o Milton Ratum, este pai dos botos, essa pessoa incrível, esse escritor maravilhoso, poderia ficar horas elogiando o Milton Ratum. É isso, né? Foi o mais perto do Nobel que cheguei na vida, inclusive. Mentira, mas foi o mais perto esse ano também. Não, Mas eu acho que eu teria mais tanto com Chico Buarque, Jéssica. Eu indico ele todo ano, ainda mais depois que Bob Dylan ganhou.
É verdade, faz algum sentido. Não tinha pensado sobre isso. Mas não foi dessa vez. A gente nunca ganhou e não foi dessa vez. Eu não sei quando será, se estaremos vivos para isso. É Mas isso. também é isso. Estamos aí com o prêmio Nobel, tal qual o Jabuti. Será que a gente quer tanto? Eu fico sempre me perguntando, né? Será que a gente quer tanto isso? Ou será que a gente quer, sei lá, ter mais investimento no prêmio Mix, né? Será que a gente quer ter mais investimento no prêmio Caminhos, em outros prêmios? Fica essa questão aí pra gente refletir, né? A gente quer tanto? Ou será? Falando em Prêmio Mix, esse ano a gente não gravou com a Lê, a gente grava todo ano, esse ano acabou, passou batido. Mas um beijão, pode. Esse ano não gravamos. Eu fui jurada do primeiro prêmio Mix, que ganhou a Gabriela Soltel. É, e sou também uma entusiasta, né? Assim, é isso. Acho que a gente precisava de mais investimento para esses outros prêmios, assim. Gostaria de ver mais prêmios, que a gente tivesse mais premiações que viabilizassem, né? Acho que o Marcelo falou, ganha só a publicação na Patuá não, na Reformatório. Mas não é só, né? Eu acho que para um autor que não publicou, que está buscando aí o seu lugar ao sol, é um baita de um prêmio, sim. Eu adoraria ganhar esse prêmio se não tivesse publicado. Então, acho que é um baita de um prêmio, sim. É isso. Gente, para a gente ir para a reta final, falamos quase tudo aqui. Queria ouvir de vocês o nosso futuro, o que que vocês esperam para 2026 na literatura, porque vai ser um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano que promete muitas brigas aí polarizadas, eventos provavelmente com polêmicas também, se a gente já teve esse ano. O que que vocês esperam? Como que vocês veem o cenário literário? Marcelo como editor também. Antes eu só queria comentar rapidinho, Tadeu, se vocês me permitem, assim, a, a Mariana Salomão Carrara ganhou o Prêmio São Paulo pela segunda vez, como você disse, e até hoje só duas mulheres conseguiram este feito, que é ela e Ana Paula Maia, mas ninguém ganhou duas vezes. A Paula Fábio, com todos os livros que escreveu, todos estiveram finalistas, o que também é um feito e tanto, ganhou um. Mas essas duas ganharam. E aí, aproveitando para ligar uma coisa na outra, o Prêmio São Paulo esse ano foi bem diferente do que eu estava habituado a acompanhar. O Prêmio São Paulo, para mim, não só pela grana que paga aos autores, mas também pelo sistema de julgamento e pelo um júri que sempre escolhe, bastante, para mim, sempre muito capacitado para julgar a literatura brasileira contemporânea, este ano, né, sob a responsabilidade do governo do estado, achei que a composição do júri não foi como dos anos anteriores. Acho que teve pessoas ali que nem são da literatura, e acho que isso acabou, e aí é um desabafo meu, de alguma maneira atrapalhando ali o prêmio. Eu não estou dizendo que quem ganhou não merecia ganhar, a questão não é esta, mas é que o Prêmio São Paulo valoriza inovações, coragem dos autores, experimentos de linguagem, e estão nas pequenas editoras. Por isso as pequenas editoras ganham muito esse prêmio e sempre tem muitos livros finalistas. E este ano a participação de livros de editoras pequenas reduziu muito. Boa parte dos livros que estavam lá eram de editoras grandes, e aí, é claro, sobretudo na categoria estreante, a gente teve um livro da Companhia das Letras ganhando, o que não acontecia nos últimos tempos, assim. Aqui há uma questão. E aí, já pensando nisso, a gente tem um ano de eleição, como você disse. Por sinal, Tadeu, o livro da Mariana Salomão Carrara, que ganhou a Árvore Mais Sozinha, ela tem uns narradores diferentes, né? Assim, tem uma árvore que narra, tem um carro que narra, e eu tenho sentido uma tendência aí, eu não sei de onde partiu, as ideias estão no ar, mas tem outros livros assim, eu tenho recebido originais assim. Então, assim como já passamos pela autoficção, por outras, entre aspas, moda, acho que esses narradores objetos também é uma tendência a aparecerem mais em 2026. E aí, 2026 a gente tem eleição, eu não sei nem o que dizer, né? O PROAC foi
um problema. Eu tenho histórias assim que não dá para contar aqui. A gente conversa na mesa de bar, eu conto, porque é nível fofoca hard, de reuniões com a secretária de Cultura do Estado de São Paulo, assim, de maneira muito patética. E aí eu tenho muito medo de que essas pessoas estejam aí de novo, porque a gente falou lá no começo, do que aconteceu naquele festival, com a Lacombe e tal, tudo aquilo, mas aquele prefeito, cara, para ele fez uma grande coisa acabando com aquele festival. Para os eleitores dele, ele deixou de levar essa gente para lá, sabe, para a cidade dele. Então, para ele, não é um arrependimento, é ao contrário, uma vitória. Ah, que bom que não teve essa porcaria, porque é assim que eles enxergam, né? E a gente precisa sair disso, né? O estado de São Paulo está muito mal governado, sobretudo no que diz respeito àquilo que a gente faz, com a produção cultural, né? A gente é visto como inimigo, né? Quando isso tudo vai na contramão daquilo que a gente vê como tendência mundial, assim. Então, desde que a gente começou a ser chamado de eh, empresários da economia e indústria criativa, do comércio e indústria criativa, isso me incomoda um pouco, porque eu tenho que o tempo todo estar fazendo negócios de, às vezes, um negócio que não tem preço, sabe? Ele perde o valor, ele deixa de ter valor para ter preço só, né? Na cabeça desses caras é assim, tudo tem que ter preço, tudo tem que gerar lucro. E a gente sabe que nem tudo no mundo cultural é assim, mas ele gera um capital intelectual e social que compensa gastos financeiros do governo que deveria obrigatoriamente investir nisso, né? Então, é preocupante, assim, eu não sei o que pode acontecer. O PROAC, por exemplo, está se fiando muito agora num dinheiro do Ministério da Cultura, então o programa é do Estado, as pessoas não se atentam a isso. Mas boa parte do dinheiro vem do Ministério da Cultura, mas eles continuam fazendo propaganda como se tudo fosse dali deles, né? E aí você tem, por exemplo, você deixa de ter categorias de literatura, de produção de teatro, de festivais literários, para ter categorias, por exemplo, como feiras de negócios do videogame, feiras de negócios de não sei o quê. O negócio do videogame, ele não precisa desse aporte público, ele se mantém sozinho, ele é realmente uma indústria criativa, mas uma pequena editora de livro, não, né? Ela produz coisas que às vezes têm muito valor e que talvez seja estudado daqui a 200 anos, mas que é importante para a gente compor a nossa história cultural. Então você vê, por exemplo, a Coreia. Cara, a Coreia resolveu expandir sua cultura e exportá-la, e a gente tem aqui jovens escutando lá o K-pop, lendo o livro coreano, vendo série, eles ganhando Oscar, né? Então tem todo um capital cultural investido que está fazendo a Coreia ser muito mais conhecida no mundo do que já era, enquanto a gente abafa a nossa cultura em prol só de mecanismos que possam trazer valor financeiro, ganho financeiro, e com isso a gente tem sido menos traduzido lá fora, a gente só consegue fazer com que grandes produções do cinema circulem lá fora. Por quê? Porque a gente não tem mais um incentivo que a gente já teve, né? Então, mais do que reeleger um presidente, eu acho que o Estado de São Paulo precisa repensar não só no seu governo, mas também no Congresso, nos vereadores da cidade, porque é essa gente que determina no micro o que depois vai juntar no macro, e a gente tem sido cada vez mais abafado, né? Eu estou aqui desabafando, falando disso, ocupando o podcast Rabiscos para um desabafo em prol da cultura. A expectativa é muito boa no sentido de que a gente tem muita gente escrevendo bem, produzindo bem, movimentando-se por oficinas, por eventos literários, como falamos no começo. Agora, pena que não é uma maioria, né? Então, quem define aquilo que vai ser eleito não é esse nicho, mas sim outro, que nos odeia, que criou uma guerra contra nós, que criou narrativa do nós e eles, né? Sendo que, assim, porra, vocês podem trabalhar, pode ir para Faria Lima, ganhar o dinheiro de vocês, só deixa a gente aqui escrever uns livros para vocês lerem quando vocês tiverem um tempinho de folga, né?
enfim, Quando vocês sou quiserem, fã quando demais. vocês quiserem se divertir, né, Marcelo? Né? Isso aí, quando vocês quiserem se divertir. Vocês não veem série. A gente que escreve essas coisas também, pô. Pra gente sobreviver. Isso que você Eu não falou poderia concordar mais. então, só para de passagem, só para corroborar isso, Marcelo, a gente fala da eleição muito na esfera presidencial e tem se falado muito disso agora, de prestar atenção no nosso legislativo também, né? Ali que acontecem as leis, ali que fazem os movimentos, os projetos. E eu acho que seu desabafo é completamente aceito aqui no Rabiscos, porque se não for para isso, a gente falar e servir para isso também, para fazer refletir, não vale nada, né? Eu acho que isso chancela bem e finaliza bem nosso programa, né, Jé? Eu acho que eu não poderia concordar mais, assim, com tudo que o Marcelo falou, sobretudo nesse aspecto político, assim, né, de como o que a gente fez, com a cultura, né, e o que tem sido feito com a cultura. E é uma coisa que, inclusive, eu observo não é só na esfera, pública, por exemplo, com editais, mas no público privado, por exemplo. Os Sescs têm pensado muito isso, assim, em contratar com base, em grandes nomes, em quem leva muito público, em quem converte isso de alguma maneira em dinheiro e tudo mais, que não era anteriormente uma preocupação, assim, a preocupação era produzir cultura e dar vazão e tudo mais, e eu tenho visto isso como uma preocupação, por exemplo, das unidades, o que me entristece e preocupa muito, porque passa-se a seguir uma lógica de mercado num espaço que não necessariamente seguia essa lógica até então. Então, eu acho que a gente tem essa questão também, assim, né? Nesses espaços, isso também tem ficado evidente. E é isso, na esfera pública, sobretudo, assim, né? Eu tenho as piores expectativas, eu não vou nem dizer, porque senão eu vou desanimar os nossos ouvintes aqui. Só vou dizer que eu espero que tenhamos bons livros para ler durante esse período, para a gente poder se alienar um pouco, porque a gente vai precisar, de alguma maneira, de dar uma respirada durante esse período, porque vai ser um ano difícil, e espero que a gente tenha convites remunerados, feiras com bastante leitores para investindo aí em livros, boas publicações, e é isso. Vou fingir aqui um otimismo para a gente não deprimir o nosso ouvinte. É isso, gente. Marcelo, obrigado, cara, por participar dessa retrospectiva com a gente. Espero você mais vezes aqui no Rabiscos. Você é sempre muito perspicaz, sempre muito analítico e que vive a literatura aí de corpo e alma. Obrigado, viu? Querido, eu que Na sua agradeço. estante? Oi? Vamos fazer um na sua estante, Tadeu? Vamos fazer na sua estante. Boa. Eu interrompi, desculpa, Marcelo. Pode falar. Não, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desculpem alguns desabafos. Jéssica, eu acho que a gente perdeu muito com a morte do Danilo, né? Do Danilo que tocava o Sesc com essa visão ampla. Acho que a gente perdeu muito. Enfim, Tadeu, Jéssica, eu que agradeço, fico muito feliz. Eu ouvi os anteriores e assim, me isentaram aqui das tretas, das polêmicas, então fico muito feliz, não rolou dessa vez. Mas você pode deixar aqui. Qual foi sua polêmica preferida? Não, nenhuma, mas Discute assim. a gente teve algumas, a gente teve várias, né? Várias não, mas teve algumas. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Voltarei sempre que me chamarem. Obrigado. Vamos fechar então. Vou mandar livrinhos da editora já 2026 aí, ó, para pautar no. Ai, a gente sempre quer, a gente sempre recebe com carinho esses livros, hein? Vamos fazer um na sua estante, então, para a gente fechar. Marcelo, algum livro aí que você queira indicar, então, para o nosso ouvinte? O que tem na sua estante? Você está lendo alguma coisa? Ou algum livro aí que você quer deixar de indicação que foi importante para você? Olha só, minha estante está bem aqui atrás de mim. Mas essa estante aqui é da Reformatória. Eu vou aproveitar para fazer o merchan e falar de 2 livros. Um deste ano, que é o Quem Será Contra Nós, da Silvia Paiva Ramos, que a gente publicou, um romance que me foi indicado por André Del Fuego, que acompanhou a produção desse livro. É um livro que a gente aposta muito aí para aparecer, quem sabe, em listas de premiações do ano que vem.
E, e também falar do Medinaus, que é um livro de contos da Suzy Freitas, uma escritora de Manaus. Eu amo esse livro, amo. Eu acho ele maravilhoso. Maravilhoso. Eu E recomendo muito. eu ainda A não Suzy li, tá, mas vou deixar meu endereço. Marcelo que me mandou. a Suzy está com um romance novo, que deve sair em breve pela Todavia, o que também me deixa muito feliz, porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu vejo uma editora pequena como um primeiro degrau, uma ponte mesmo para abrir portas, esse é o sentido do portão aberto da Reformatória, abrir porta para novos autores, para que eles alcancem voos longos. Estão na minha biografia, aqueles que eu publiquei. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um autor seguindo a carreira e fazendo sucesso na literatura, que é tão difícil, né? Tão raro. Então, indico esses 2 livros da editora, indicando em causa própria. Faz muito bem. A Suzy é muito bom. Esse livro Madhouse aí é maravilhoso, viu? Devorei ele, devorei. É um nome legal pra gente trazer aqui também, a Suzy, viu? Quero, eu já tô nessa expectativa de ler esse livro. E você, Jé? Tem um aqui na minha mesa que eu indico super também. Ai, esse é bom, hein? Porca Gorda, da Jéssica Balbino. Ah, por favor. O Marcelo, você sabe que ele falou assim: eu não gosto de autoficção. Eu falei, Marcelo, eu tô sendo pessoalmente ofendida pelo seu post, mas tudo bem, eu jamais levaria para o campo pessoal. Não, mas assim, eu botei mesmo, botei porque eu acho que também traz questões que, que te vejo falar sempre. É, eu tenho, sim, um pé atrás com a autoficção, com essa coisa meio diária, mas eu acho que alguns devem ser escritos e servir como um norte aí para muita coisa, sabe? Para que se discuta certas coisas, certos preconceitos, certas dificuldades. Então, aquela autoficção do eu rico que tenho problemas com a namorada no meu apartamento e não sei o que fazer, esses eu realmente não gosto, assim. Mas quando a gente traz uma questão que é importante socialmente, essa também é uma função dos livros, né? Gerar o debate. Então, e o teu, assim, tem passagens que me tocaram muito. É maravilhoso Ai, mesmo. obrigada por ter lido, eu fico É mesmo. feliz. Mas tudo bem também, assim, não gostar, não é uma questão pra mim. Eu tô de boas com isso. Foi só pra provocar. Eu falei, Marcelo, como assim? Não, tem que Eu ter, Jéssica, escrevo porque autoficção. tem gente aí que você fala, pô, não gostei do seu livro, a pessoa leva pro pessoal, acha que você não gosta dessa, ó. Pessoa, né? Mas, imagina, não, e tá tudo bem não gostar também, porque é isso, né? É democrático. Tem gente que eu adoro e não gosta do livro, e também Claro. É jamais. o direito do leitor. É. Sem dúvida, eu vou fazer o meu na sua estante, eu vou deixar uma dica da Reformatório, aproveitando que a gente está aqui na presença do Marcelo, mas foi um livro que eu amei muito e eu uso inclusive muito nas minhas oficinas, que é o Coisa Feita, Dois Pretos Apaixonados na Cama, do Jordan, que é um livro de poemas e é belíssimo, assim, a começar pela arte da capa, que é lindíssima, e é um livro que fala do amor entre dois homens e é uma coisa que a gente não encontra tanto, pelo menos assim na poesia, nessa poesia mais contemporânea. Então é um livro muito do dia a dia, é, ele é muito imagético assim e muito visceral, né? Desse amor assim entre dois homens e tal. Então nesse tempo assim dessas masculinidades que são, né? Super tóxicas e tudo mais, a gente ter ali o amor de dois homens pretos sendo falado, sendo celebrado assim na literatura, me deixou muito empolgada, assim. Então é um livro que está sempre comigo e que eu li com muito carinho e recomendo sempre, assim, gosto muito. Então Ih, que bom. fica de dica e também acho que é alguém legal para a gente trazer aqui pro podcast. E o seu, Tadeu? Eu tô lendo um livro que eu tô encantado. Acho que eu até falei pra você dele já. Tô terminando ele já, do Leonardo Tonos, um livro que chama Antes que as Palavras Te Esqueçam. É um livro epistolar, é uma pessoa que chama Ellie, escreve uma carta, várias cartas para uma pessoa chamada Jamal, que é um refugiado afegão lá na Alemanha. O Leonardo, ele já
tem esse mote de falar de refugiados. Ele é poeta ele é escritor, professor lá na França, em Sorbonne também. É um queridíssimo e é um livro que faz muita reflexão sobre o ser refugiado, o estrangeirismo também. Fala um pouco das coisas ligadas à religião, ao território. Eu estou bem encantado com o livro, é um livro que me pegou muito. Provavelmente agora, acho que não é o último que eu vou ler esse ano, porque eu já estou lendo um outro junto, mas é um livro que foi uma grande surpresa para mim em 2025. Ele acabou de lançar, deve vir aqui no Rabiscos também o ano que vem. Então, fica aí a dica, Antes que as Palavras Se Esqueçam, saiu pela CEP Editora. É isso, Boa. gente. É isso. Ano que vem a gente Gente, volta, então, Gé. voltamos no ano que vem. Nos aguardem, porque a nossa versão de 2026 vai ser, olha, poderosa. Vamos ter rabiscos na praça? Vamos ter rabiscos na praça, vamos ter rabiscos em diferentes espaços. Olha, vamos ter muita coisa nova aí, muita coisa boa. Vamos Então, ter mais vídeos no aguardem. YouTube. Vamos ter, aguardem, se inscrevam, recomendem, mandem sugestões. A gente está sempre aberto a isso. Marcelo, brigadíssima. Foi ótimo esse papo. Foi ótimo, gente. Ano que vem a gente volta, então, com mais rabiscos. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Beijo.